afternoon. Bon après-midi. Sua Excelência, Senhora Ministra do Turismo da República de Angola, Sua Excelência, Senhora Ministra do Ambiente da República do Zimbábue, Excelências, Senhores Embaixadores e representantes das organizações internacionais, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Antes de mais, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer à senhora Ministra do Turismo, a minha irmã, doutora Ângela Bragança, pelo convite que me foi formulado em tecer algumas considerações sobre a visão africana do turismo. O tema que eu vou abordar vai ser o desenvolvimento e a inovação no setor do turismo. Este tema é tão presente na nossa realidade econômica quanto a nossa presença física nesta sala. Enquanto decisores políticos, perguntamos-nos frequentemente que fazer como representantes de Estado das comunidades econômicas regionais para que o turismo possa efetivamente contribuir ao desenvolvimento dos nossos países e, particularmente, ao melhoramento das condições de vida das nossas populações. A resposta está na sua capacidade de estimular o crescimento econômico e, sobretudo, o seu caráter transversal, na medida em que favorece as inovações e a criatividade suscetível de trazer mais investimento de um lado, do outro, valorize os aportes dos empresariados locais, autonomizando assim as comunidades locais. Cria mais emprego em vários setores, outros setores econômicos, como infraestrutura, transporte, alimentação e bebida, isto é, agricultura e a indústria, serviços financeiros, hotelaria, artesanato e segurança pública, estimulando assim a inclusão social no nosso continente. Excelências, senhoras ministras, minhas senhoras, meus senhores, começo por dizer que a prática do turismo faz-se pelo contacto direto do turista com a cultura, a história e a população local. Em Angola, por exemplo, as 7 maravilhas nacionais já identificadas, as artes plásticas, o artesanato tradicional, que é o pensador, e temos o privilégio de ter o pensador na entrada da União Africana, que foi oferecido o ano passado pela Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Portanto, o pensador é um símbolo angolano do turismo e, quando entra-se na União Africana, é o primeiro símbolo que lá se encontra do pensador, porque estamos numa união onde temos que pensar o futuro das nossas populações e do nosso continente. Por outro lado, as manifestações e as danças populares, temos o Semba, temos o Kuduro, que todo mundo gosta, até os chineses já dançam Kuduro. As expressões religiosas fazem parte da identidade cultural deste povo, motivo pelo qual o zelo do executivo angolano na conservação destes sítios, locais, monumentos e ambientes históricos, cultural e religioso para ser uma atribuição cívica da administração local, da sociedade civil, dos munícipes e, em suma, toda a população está envolvida nesse ato do turismo. A minha intervenção desta tarde compreende uma breve introdução em que falarei da visão da União Africana sobre o turismo em África. Em seguida, debruçarei-me, de um lado, sobre o turismo enquanto fator de inovação. Do outro lado, falarei da contribuição do setor turístico para o desenvolvimento local e regional. Terminarei com esforços da União Africana com vista a transformar o continente em destino turístico preferido,
tal como consta do objetivo principal da Agenda 2063 para o setor turístico. Introdução número 1. O papel catalisador do turismo no âmbito do desenvolvimento socioeconômico como um instrumento impulsionador na procura dos bens locais produzidos e reduzindo pela maioria dos Estados africanos, reconhecido, aliás, pela maioria dos Estados-membros da União Africana. Ele cria cada vez mais uma oportunidade de emprego, servindo assim de alicerce para a melhoria da qualidade de vida das populações. Os peritos em matéria dizem tratar-se de um vasto grupo de negócio com o objetivo de providenciar produtos e serviços necessários para os viajantes. Para eles, pode-se identificar facilmente 5 áreas que são, mormente, hospedagem, serviços de transporte, restaurante, lojas comerciais para lembranças e divertimentos com o objetivo de satisfazer os clientes em produtos e serviços. Em África, nos países como Quênia, Ilhas Maurícias, Seychelles, Gâmbia, Marrocos e Cabo Verde, o turismo provou ser um setor econômico de grande importância, de tal modo que é responsável pela criação de vários empregos. Com vista a resgatar o setor turístico da situação, a União Africana aprovou em 2017 o Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura em África, chamado PIDA, em Lomé, lançando assim as bases para a integração econômica e o desenvolvimento do continente. Nesta conformidade, está em curso a elaboração de uma estratégia continental que possa facilitar a implementação de planos de ação para o turismo e garantir políticas harmonizadas no continente para que este setor, em todos os Estados-membros africanos. Nunca é demais voltar de sublinhar, senhoras ministras e o setor privado aqui presente, que os nossos Estados-membros devem priorizar o setor do turismo como um setor econômico importante para a realização da Agenda 2063 da União Africana e a Agenda 2030 das Nações Unidas, acelerando assim a integração regional, a diversificação da economia. Daí que vai a visão africana plasmada na Agenda 2063 e fazer do continente o destino turístico mais preferido. Nós temos que pôr uma meta para até quando é que esse continente pode ser o destino do continente mais preferido. E essa estratégia que estamos a elaborar, Sra. Ministra, vamos mesmo pôr uma meta daqui a 2026, a África será o destino turístico mais preferido. Estamos a trabalhar nisso e já houve uma reunião dos ministros de turismo na República Egípcia, no mês passado, para trazer mais elemento, e acredito que aqui esta plataforma vai trazer recomendações que vão enriquecer também esta nossa estratégia continental. Foi rica a apresentação do Sua Excelência Presidente François Hollande, que deu algumas pistas que eu já anotei para a contribuição da nossa estratégia continental. Turismo como fator de inovação para o alcance da Agenda 2063. A inovação para um turismo bem-sucedido em África faz ao de cima o papel dos Estados africanos da União Africana, quer na identificação, quer na canalização dos diferentes interesses envolvidos nesse setor, mantendo, porém, como maior preocupação a melhoria da qualidade de vida das populações locais e a proteção do patrimônio, tanto cultural como ambiental.
Estas são visões plasmadas na nossa Agenda 2063, porque a nossa agenda é a África que queremos, a África onde o ser humano tem condições de vida para viver. A Agenda 2063 reconhece o fator inovador como a chave do sucesso para competir com outros destinos turísticos do mundo. No momento em que a economia do continente continua atrelada pela indústria extrativa. Aproveitando dos dividendos demográficos do nosso continente, maioritariamente jovem, muitos destes com ideias e espíritos criativos, alguns até formados nas tecnologias da informação, portanto, inovar com o aporte deles pode contribuir bastante ao invés que os nossos jovens vão para o Mediterrâneo e perderem a vida. Aqui temos uma boa oportunidade de atrair estes jovens que têm ideias inovativas para a área do turismo e evitar as mortes que estamos aqui e a imigração que estamos a atingir, que é um dos fatores, também um desafio que estamos a ter em termos de desenvolvimento do nosso continente. Portanto, para isso, eles podem contribuir, atraindo a juventude aqui, para a diversificação econômica e a inclusão social, mais valor acrescido ao turismo, melhoramento das receitas, promovendo o turismo continental e interregional rumo à integração regional, valorização da imagem do continente berço e do seu patrimônio histórico e universal, promoção da paz e da estabilidade aos serviços do turismo, como livre circulação de pessoas e bens, facilitar a convertibilidade da moeda, a transferência da moeda. Para tal, precisamos reforçar a sinergia entre atores do setor turístico e de outros setores dele dependentes, reforçando assim os laços de intersectorialismo. Quer dizer que temos que trabalhar todos os setores juntos para não ser só o setor do turismo que irá alavancar a nossa economia. Todavia, a nível das comunidades econômicas regionais, temos várias diretrizes regionais inovadoras, como é o caso do Protocolo sobre o Turismo de 2012 da SADC, a Estratégia de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Mercado Comum dos Estados da África do Leste e Austrália, COMESA, e o Plano Quadro para o Turismo Sustentável 2013-2023, da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, conhecida como IGAD, são iniciativas que ilustram os esforços inovadores das comunidades econômicas regionais com vista ao alcance dos objetivos da nossa Agenda 2063. Não esquecemos também que, ao inovarmos, precisamos minimizar os efeitos perversos do turismo. Aqui chamo a atenção do papel e, sobretudo, das funções que são próprias aos Estados-membros quanto ao estabelecimento do quadro normativo que deve reger esses setores. A coordenação em função dos objetivos plasmados na Agenda 2063, quer na Agenda 2030 das Nações Unidas. A planificação e, sem esquecer, o financiamento das infraestruturas públicas diversas. De referir que na Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 8, 12 e 14 sublinham o papel primordial que o setor do turismo desempenha, quer na criação de emprego, quer na promoção local e quer ainda no desenvolvimento econômico. Estou aqui para advogar que este Fórum Internacional sobre o Turismo possa oferecer uma excelente plataforma para promover o papel decisivo e inovador das infraestruturas no desenvolvimento do continente de um lado e do outro lado, fortalecer a importância de parceria win-win, ganho-ganho, no desenvolvimento destas infraestruturas,
como um verdadeiro catalisador para o crescimento do turismo em África e, consequentemente, favorecer a inclusão social. Contribuição do setor turístico africano para o desenvolvimento econômico local e regional. Para os especialistas entendidos em políticas de desenvolvimento, considera-se que um país é socialmente desenvolvido quando a sua população tem um ótimo nível de qualidade de vida, mas o ótimo é sempre relativo a um menos ótimo, o que significa que só a comparação entre duas ou mais populações é que permite avaliar o nível de desenvolvimento social de um país. Na perspectiva, em termos de desenvolvimento, nesta perspectiva, o termo desenvolvimento significa, então, a capacidade de uma nação gerar taxas de crescimento anual da produção nacional, do seu PIB. A medida alternativa usada para medir as taxas de crescimento anual e o produto interno bruto. Portanto, o turismo é um dos setores econômicos que geram taxas importantes para o crescimento do PIB das nossas economias. Para muitos países em desenvolvimento, o serviço de turismo e de viagens estão a surgir como os impulsionadores principais das suas economias do século XXI, sendo desta forma a principal fonte de crescimento econômico, captação de divisa, investimento e criação de emprego. O mais recente relatório de desenvolvimento econômico em África da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, a CNUSED, revela que a contribuição do turismo no PIB do continente africano passou de 69 mil milhões de dólares americanos entre 1995 e 1998 a 160 mil milhões entre 2011 a 2014. Neste mesmo período, houve uma criação de emprego direto na ordem de 8,8 milhões e 21 milhões indiretos. Ademais, dados da Organização Mundial do Turismo estimam que em 2020 haverá 1,6 bilhões de turistas internacionais, o que reafirma muito mais a importância da atividade a nível global. Quanto aos mecanismos de criação de emprego, o Conselho Mundial de Viagem e de Turismo considera que o turismo representou 11 milhões de pessoas representará 11 milhões de pessoas em 2026, contrariamente aos 8,8 milhões das atuais estatísticas. Portanto, a Agenda 2063 e o Plano de Ação do NEPAD consideram que o turismo desempenha hoje um papel preponderante, tendo em conta que os seus efeitos positivos sobre o desenvolvimento socioeconômico, a criação de empregos, o crescimento econômico dos subsetores produtivos, a indução da participação dos mais jovens e mulheres nesta atividade. Esforços das Nações Unidas e da União Africana para a transformação do continente em novo destino turístico nos próximos tempos. A África reconhece o turismo como um instrumento fundamental para a transformação e desenvolvimento da sua economia e continua na busca dos melhores caminhos para a valorização do seu ativo, as suas diversas atrações, sem causar concorrência desleal, mas inovando e adotando estratégias a favor do principal objetivo do turismo consignado na Agenda 2063, ser o destino preferido do continente. Importa relembrar
que o peso econômico do turismo é crescente desde os anos 1990. Todavia, estudos revelam que esta tendência conheceu 3 choques que reduziram o seu impacto a nível global. Tivemos a crise econômica de 2008, tivemos a Primavera Árabe de 2010 a 2011 e o surto de ébola de 2013 a 2016. Aqui importa também realçar a questão do terrorismo como um freio à expansão e o crescimento do turismo. Tivemos o terrorismo, os ataques terroristas na Tunísia e também no Quênia. Portanto, isso também desacelerou um pouco o crescimento a nível do nosso continente. Todavia, embora o turismo seja um dos setores-chave da economia dos países africanos, a sua importância varia em função de países e das comunidades econômicas regionais. Trago para a vossa atenção alguma estatística do relatório do desenvolvimento econômico em África de 2017, mas eu acho que estou muito longa, vou concluir porque o tempo, não me disseram quanto é o tempo, estou quase a concluir. Senhora Ministra, posso continuar para acabar? Ainda tenho 2 pontos. Continuo? Ministra, tenho mais um ponto antes de concluir, porque não me disseram qual era o meu tempo de intervenção. Posso continuar? O outro ponto importante que eu gostaria de partilhar com vocês, os destinos turísticos, são dados estatísticos, são os destinos turísticos em função das comunidades econômicas regionais entre 2011 e 2014. Em termos de destinos turísticos, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, a CNICED, no período compreendido entre 2011 a 2014, 47% destes turistas escolheram como destino a África do Norte, 22% a África Austral, 20% a África do Leste, 7% a África do Oeste e sendo apenas 4% a África Central. Pode-se concluir que a existência de infraestrutura favorece o progresso verificado do turismo nestas áreas. Sabemos que a parte norte da África tem melhores condições de infraestrutura para poder atrair os turistas. No entanto, as perspectivas são boas para os próximos tempos. A Organização Mundial do Turismo e o Conselho Mundial de Viagem e Turismo, que são as 2 instituições mundiais especializadas sobre o turismo, estimam que o continente africano poderá acolher 134 milhões de turistas daqui a 2030. De recordar que já em 2015 a África acolheu 52 milhões. A dinâmica desta previsão pretende-se com a expectativa e um crescimento anual de 5% entre 2016 a 2026. O que faz a União Africana para ser o destino turístico preferido à luz da Agenda 2063. Estão na forja várias iniciativas regionais que assegurarão certamente os projetos emblemáticos relacionados com a Agenda 2063. Daí que a Comissão trabalha para a revisão das políticas e programas regionais do turismo, assim como a criação de uma organização continental do turismo. A segunda sessão ordinária do Comitê Técnico Especializado da União Africana do Transporte, Infraestrutura Transcontinental e Intracontinental, Energia e Turismo, teve lugar recentemente, de 14 a 18 de abril de 2019, no Cairo, no Egito, para redinamizar o setor turístico em África e contribuir para a elaboração da dita estratégia continental.
É ponto assente que, se o continente africano deve tirar maior proveito das suas potencialidades turísticas, um grande ênfase deve ser feito em relação ao desenvolvimento de infraestruturas diversas, fornecimento de energia e água, segurança pública, livre circulação de pessoas e bens, preservação do ambiente e promoção do comércio de mercadorias e serviços entre os Estados-membros da África. Se o lançamento do Mercado Único Africano de Transporte Aéreo em janeiro de 2018 é tido como marco histórico para a União Africana, enquanto o primeiro projeto emblemático da Agenda 2063 da União Africana, torna-se ainda urgente assegurar o papel das infraestruturas para a operacionalização da Zona do Comércio Livre Continental Africano, que foi adotado pelos nossos chefes de Estado em março do ano passado. A nossa intenção, enquanto comissária da União Africana, embora o setor do turismo não consta do nosso plano, é somente trazer ao debate a forma como os investimentos turísticos possam contribuir para o desenvolvimento social em termos de melhoria da qualidade de vida das populações locais. Isto significa dizer, na prática, que os reflexos dos investimentos turísticos dos nossos Estados-membros devem traduzir-se nas comunidades locais pela obtenção de rendimento, acesso à educação dos seus filhos, água e luz, saúde e melhoria das habitações, mudando assim o tecido social. Quando isso tiver a acontecer, estamos a falar assim de uma verdadeira inclusão social e a África que nós queremos. Para concluir, no âmbito econômico, o turismo é um fator de crescimento inclusivo. Precisamos concluir a estratégia da política continental adaptada pelo padrão referenciais africanos e criar a Organização Africana do Turismo. É urgente promover a integração regional e investir em infraestruturas, assim como promover a paz e a estabilidade. As barreiras e outras limitações para o crescimento do turismo devem merecer uma atenção particular da União Africana. Pensamos ser urgente institucionalizar o Dia Africano do Turismo. Nós temos o Dia Africano do Ambiente e temos que institucionalizar o Dia Africano do Turismo, assim como uma marca que possa simbolizar o turismo africano. No campo sociocultural, a atividade turística pode promover o desenvolvimento social, valorizar e contribuir para a preservação e a recuperação dos sítios e monumentos de conhecidas importância histórica, cultural e conservação da herança cultural. A Comissão da União Africana está engajada a apoiar os Estados-membros na elaboração de políticas públicas do setor turístico. Com isso, tenho dito, muito obrigada pela vossa atenção. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Thank you for your kind attention. Shukran.